Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse conteúdo sobre gestão de obras, certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre o cronograma ideal de obra. Conteúdo para arquitetura, conteúdo para engenharia civil. Então, se você é arquiteto e engenheiro civil, fica aqui porque hoje a gente vai falar sobre o cronograma ideal para obras, tá? O que eu faço do meu ponto de vista, o que tem que ser feito para que esse cronograma seja o ideal e funcione para você da melhor maneira possível. Se você está aí no YouTube, se inscreva no meu canal, porque aqui eu também posto conteúdos diariamente sobre gestão de obras. Deixa só. Então eu posto aqui conteúdos diariamente para que você consiga, para que eu possa te ajudar a realizar obras organizadas e com isso conquistar clientes que te trazem mais clientes, certo? Então aqui é o seguinte, hoje o tema é cronograma ideal. Por que cronograma ideal? Por que eu escolhi essa palavra para colocar no título desse conteúdo aqui dessa live? Porque existe todo tipo de cronograma. Tem cronograma eficiente, cronograma que não é eficiente, cronograma estruturado, cronograma que não é estruturado. E eu gosto da palavra sólido também. Eu acho que o cronograma é algo que tem que ser sólido. E a solidez dele vai estar diretamente relacionada com a qualidade de informações e a quantidade de informações que você tem para a construção desse cronograma, tá? Tem muita gente que acha que cronograma é só você colocar uma lista de tarefas na linha do tempo e tá tudo certo, e a coisa não funciona dessa maneira, e a gente vai tratar desse assunto aqui hoje, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, você que está aí do outro lado pode estar pensando assim, mas é que cronograma dá muito trabalho, porque eu tenho que ir lá, tenho que fazer essa lista de coisas, eu tenho que reunir todo esse material, isso tudo dá muito trabalho. Pois é, e aí eu tô aqui para te dizer uma coisa, o que dá mais trabalho? Você lidar com os problemas, com os prejuízos e com os atrasos que você vai ter durante a execução da sua obra, você ter que lidar com o seu cliente em relação à sua reputação, que vai ser ferida a partir do momento que as coisas começarem a não acontecer na sua obra, ou você vai ir lá e, assim, fazer o trabalho que tem que ser feito em relação a todos os passos, as etapas e os passos que eu vou passar aqui para vocês, e não ter que lidar com esse tipo de problema lá na frente. Então, para pensar um minuto, porque esse tipo de problema que eu estou apresentando, prejuízos, atrasos, problemas de execução, problemas de qualidade na execução, problemas de execução relacionados ao projeto, se o projeto está sendo bem executado, se está sendo fiel ao projeto, tudo isso vai te custar muito mais caro do que você pegar alguns dias, separar alguns dias para realizar todas essas etapas e, no fim, porque tem muita gente que acha que, o cronograma, vou afirmar uma coisa aqui, o cronograma é a principal ferramenta de planejamento e execução de obras. Ok. Só que ele não anda sozinho e ele não se constrói sozinho. Se você não passar por 3 ou 4 etapas que eu vou passar aqui com você, para você chegar no cronograma, e o cronograma é o resultado do planejamento como um todo, você vai viver tudo isso que eu estou te falando. E isso eu te garanto que você vai viver. Você pode viver num volume maior, num volume menor. Mas eu tenho certeza que se você fizer essas etapas, você vai viver menos problemas, menos prejuízos e menos atrasos. E se você não fizer essas etapas, você vai viver mais problemas, mais prejuízos e mais atrasos. É simples assim, tá? E por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso muitas vezes. E eu já fiz de um jeito e já fiz de outro. Não sei se você já testou fazer de um jeito ou fazer de outro, mas eu já testei de várias maneiras até eu conseguir chegar nesse ideal que eu vou mostrar para você aqui. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje, se você debulhar esse negócio aqui, se você prestar atenção e se você fizer anotações e tudo mais, a sua vida em relação às suas obras vai mudar completamente, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a diferença de um cronograma comum, um cronograma que a maioria das pessoas faz, e um cronograma ideal? A primeira coisa é que o cronograma ideal, o cronograma comum, ele é feito apenas com as atividades que você, aquela lista de atividades que você imagine, certo? Então, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações que eu me perdi aqui, o negócio saiu da tela. Ao vivo é assim. Então vamos lá, achei aqui.
Então, um cronograma comum, ele é feito com o quê? Com as atividades que você imagina que vão acontecer. Então, você vai lá, vai fazer uma lista de atividades que você imagina acontecer, relacionadas diretamente ao projeto que está sendo apresentado, certo? Você está fazendo uma obra com um projeto. Se você estiver fazendo uma obra sem projeto, vai ficar muito mais complicado para você. Mas se você está fazendo uma obra com um projeto, você já começou bem, o seu cliente optou pelo melhor caminho, né? Nem sempre a gente escolhe essas coisas. Mas só fazer uma lista de tudo que vai acontecer da sua cabeça não vai resolver. Esse é o cronograma comum. É quando a gente chega lá e fala assim, bom, eu tenho que fazer essa obra. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer escavações, eu vou ter que fazer a parte de estruturas, eu vou ter que comprar concreto, eu vou ter que organizar mão de obra. Você começa a listar aquele negócio na ordem que você entende que tem que ser feito e vai lá, imagina alguns prazos e pronto, bola para frente. Coloca isso na linha do tempo, né? Uma lista de tarefas na linha do tempo dentro de um cronograma Gantt. Se você não sabe o que é um cronograma Gantt, é aquela lista de tarefas que você tem a linha do tempo em cima e as tarefas estão todas encavaladinhas assim. É uma imagem que dá para ver bastante aí se você procurar na internet. Gantt se escreve G-A-N-T-T e não é simplesmente essa parada, não é simplesmente você listar um monte de atividades e colocar elas em sequência numa linha do tempo. O cronograma é muito mais do que isso, e o cronograma, ele para ser construído, precisa de muito mais informação do que isso, e essa é a grande diferença. Tá chegando aí a Rosana Lima, o Bruno Engenheiro, sejam muito bem-vindos aí, pessoal. O tema tá aqui em cima, né? No Instagram o tema tá aqui em cima, e no Facebook e YouTube o tema tá lá também. Então vamos lá. Qual que é a diferença? Eu estou falando do cronograma comum, e aí o cronograma ideal, ele envolve outras etapas. E eu sei disso por quê? Porque eu brinco que eu fazia o cronograma Disneylândia. Qual que é o cronograma Disneylândia? É aquele que você faz os prazos imaginários, né, que é o que eu estou falando, da sua cabeça. Aí os custos são estimados. Ah não, essa obra aqui, ó, a última obra custou tanto, então eu vou colocar esse custo aqui, então no meu planejamento financeiro eu vou utilizar uma estimativa, eu vou pegar o CUB, o preço do CUB, que é o custo por metro quadrado do meu estado, isso é feito por estado, pelo Sinduscom, e vou lá e vou multiplicar pela metragem quadrada e tá aqui. Esse daqui é o preço da minha obra, então ficou muito fácil, agora eu vou pegar esse preço, vou dividir igual por meses e vou apresentar para o meu cliente. Esse é o cronograma Disneylândia, porque aí é tudo imaginário, é tudo da sua cabeça. E aí depois os recursos, né? O dinheiro, da onde vem o dinheiro? Você vai pegar aquele preço e o dinheiro no cronograma Disneylândia é que nem do banco imobiliário, né? Você vai lá pegar aquele dinheirinho do banco imobiliário e vai brincar com aquilo. Isso não é fazer cronograma. Sinto muito, mas isso não é fazer cronograma. Você imaginar atividades, imaginar prazo para essas atividades, colocar isso na linha do tempo. Aí você vai imaginar quanto custa, porque na verdade você está estimando em cima de alguma coisa, alguma experiência anterior, ou em cima de um dado que é muito genérico, é muito geral. Aquilo não é a realidade. Você só usa o custo unitário básico, na minha opinião, você só usa o custo unitário básico, eu só uso o custo unitário básico, para quando meu cliente chega para mim e fala assim, olha, quanto você acha que é o montante total dessa obra? Só para eu ter uma ideia e tal. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas às vezes o cliente pressiona demais. Eu falo, ó, não é quanto eu acho, é quanto o Sinduscom está dizendo. O Sinduscom está dizendo que aqui, nesse estado, o custo unitário básico que envolve material e mão de obra, né, o global, custa tanto. Vezes o metro quadrado vai custar X. Só que não sou eu que estou te falando isso. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer essa estimativa. Eu não vou dar esse chute e me responsabilizar por isso depois. Então, eu falo para o cliente, baseado num dado, né, que está disponível na internet, e pronto, ó. Não sou eu que estou dizendo, eu sinto como que está dizendo. Agora, vamos lá, vamos trabalhar e vamos ver quanto realmente vai custar? Então, essa é a diferença, tá? E aí, o que acontece é que, quando você não faz essas etapas e quando você faz o cronograma Disneylândia, a execução vai ficar diferente, né? O processo de execução, a relação de atividades e a forma como elas vão acontecer vai ficar diferente do que tinha acontecido no seu cronograma Disneylândia, porque você imaginou, você falou assim, então a mão de obra aqui, ó, eu vou executar as fundações. Olha, baseado na minha experiência, na minha última obra, eu demorei para executar as fundações 45 dias. Ótimo, mas e aí? Será que vai demorar 45 dias dessa vez? É a mesma mão de obra? Não é a mesma mão de obra? Quantos peões tinham lá?
Ah, não, eu estava com mestre de obras, mais não sei quantos pedreiros, não sei quantos serventes. É a mesma equipe, é a mesma quantidade? Esses caras têm a mesma capacidade? Será? Você consegue utilizar esses dados para te ajudar a construir um novo cronograma? Consegue. Só que eles não vão ser a sua principal fonte de informação para que você consiga fazer o cronograma. Então entenda que estimar é uma coisa, trabalhar direito e construir algo sólido é outra coisa, tá? E aí o que acontece também é que as variações de custo vão ser muito grandes. E aí a gente cai naquele problema, naquele estigma de que, ah não, a obra sempre sai mais cara do que deveria. Porque para você não errar no mais caro, você tem que colocar uma margem de segurança muito grande. Aí se você está competindo com alguém, se de repente tem alguém orçando aquela obra e você está competindo, está participando de uma concorrência para poder fazer essa obra, ou você está fazendo a concorrência entre 2 ou 3 fornecedores, o que vai acontecer é que o cara que trabalhar com estimativa e usar uma margem muito grande, porque ele vai precisar usar uma margem muito grande para que não fique mais caro para ele, o que vai acontecer é que ele vai ficar fora da concorrência e vai perder o contrato. Então, quanto mais você estima, mais margem de segurança você tem que ter, mais fácil é de você perder aquele contrato, certo? E aí, mais uma coisa que vai acontecer é que as suas chances de problemas, as suas chances de atrasos, tudo isso vai ficar exponencialmente maior, tá bom? Então, ó, quando que você tem que executar essas etapas que a gente já vai entrar logo no tema das etapas, que é o como fazer, tá? A gente vai entrar na minúcia de como fazer isso e a gente vai entrar logo. Bem-vindo, engenheiro Emerson. A gente vai entrar logo na minúcia do passo a passo. São 4 etapas, são 4 ou 5, são 4 etapas. Cada etapa tem uma relação de passo a passo, então nós vamos entrar nisso. Mas o importante que eu quero que você entenda nesse momento é o quê? Tudo isso que eu vou falar aqui hoje está relacionado ao planejamento, e o planejamento tem que acontecer antes da sua obra. E você tem que conscientizar o seu cliente de que a obra começa antes da obra começar. A obra começa a partir do momento que você foi contratado, e aí você vai entrar na minúcia desse planejamento, e o planejamento envolve planejamento físico, planejamento financeiro, certo? Planejamento de todos os outros recursos. Tudo isso vai acontecer antes da sua obra começar. Tem muito cliente que acha que assim, te contratou, ah não, contratou, começa amanhã, como é que funciona? Aí você já vai dizer para ele, vai falar assim, não, ó, eu tenho uma etapa de planejamento, aí você já pode estimar essa etapa, dependendo do tamanho da obra, e aí sim você pode se basear nas experiências anteriores. É assim, ah não, ó, nas outras obras ou numa obra passada de mais ou menos essa metragem, e eu demorei 2 semanas para fazer o planejamento, eu demorei 3 semanas, demorei 1 mês, demorei 1 semana. E aí você consegue dizer para ele, olha, eu preciso de 1 semana, eu preciso de 2 semanas para fazer o planejamento. Inclusive isso deveria estar no seu contrato, tá? Para que fique tudo preto no branco e aí depois ninguém te cobre depois. Então, a obra começa antes da obra, certo? E é isso que eu preciso que você entenda e é isso que você precisa passar para o seu cliente, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos para o passo a passo. Vamos para o passo a passo. Tá aqui. Só puxar aqui as anotações. Vamos lá. Então, como é que a gente faz isso? São 4 etapas, tá? Então, entrando aqui já no passo a passo, são 4 etapas. Etapa 1. Etapa 1 é dividida em 3 passos, tá? Eu vou dividir dessa forma porque para ficar mais didático, para ficar mais fácil de entender. Etapa 1, passo 1. Levantamento dos dados de projeto. Então, você vai levantar lá todos os materiais necessários, todos os serviços e toda a mão de obra. Analisando o projeto, que foi você que fez o projeto, ou isso foi enviado para você por outro escritório, você vai analisar esse projeto e você vai fazer o seguinte, você vai quantificar, levantar todos os materiais, todas as metragens. Qual é a metragem de alvenarias que eu tenho que construir? Se a gente está falando de uma construção, nos projetos complementares, que são os projetos de engenharia, provavelmente você tem os quantitativos, tá? Então, o cara que fez as fundações vai te dar as quantidades de aço, vai te dar vai dar a especificação de concreto, quantidade estimada de concreto, a parte de formas, você consegue dimensionar pelo projeto. Então você vai levantar todas essas quantidades de material. Isso para todas as etapas. Se for uma reforma, mesma coisa. Qual é a quantidade de metros quadrados de demolição? Qual é a quantidade de metros quadrados de construção? Qual é a quantidade de pontos, né? Se é uma construção, você tem
os projetos hidráulicos e elétricos, e lá tem as quantidades de pontos, tem unifilares de quadro, tem uma série de informações dentro dos projetos que servem para que você consiga extrair essas quantidades. Junto com as quantidades de material, você tem as quantidades de mão de obra. E aí nas quantidades de mão de obra, e aí mão de obra você vai dividir em duas partes, né? Você tem a mão de obra bruta, que é a mão de obra que vai lidar com os materiais que você vai comprar de depósito, e você tem a mão de obra que eu chamo de serviço, que são os prestadores de serviço que eles entregam um produto com serviço, né? Então, por exemplo, nos acabamentos lá, uma marmoraria, ele vai te entregar um produto beneficiado junto com um serviço de não só beneficiação, né, desse material bruto, mas também de instalação desse material. Então você tem materiais, você tem serviços e você tem mão de obra, certo? Uma vez que você levantou todas essas quantidades, a gente vai para o passo 2 da primeira etapa. O passo 2 da primeira etapa é o quê? A cotação desses materiais, dos serviços e da mão de obra. Então você precisa mandar todas essas quantidades, isso pode estar numa planilha, deveria estar numa planilha, separe por tipo de material, por tipo de mão de obra, por tipo de serviço. Se você estiver cotando uma obra e você for fazer uma concorrência com empreiteiras, você vai lá e você vai direcionar para uma empreiteira toda a parte de mão de obra. Se você estiver fazendo contratações separadas, né? Não, vou contratar equipe de pedreiro, equipe de eletricista, equipe de encanadores e tudo mais, você vai ter que separar tudo, destrinchar tudo isso por disciplina. E aí você vai mandar para pelo menos 2 fornecedores de cada área. Então 2 empreiteiras, eu prefiro fazer por empreiteira porque você tem uma interface com uma pessoa só que seria o responsável por aquela mão de obra, a sua dinâmica de trabalho durante a execução vai ficar muito mais fácil. Enfim, tem uma série de benefícios aí, pode ficar um pouquinho mais caro, mas você tem mais garantias. Fora que você não vai viver problemas do tipo, uma equipe de hidráulica foi lá e destruiu o trabalho da equipe de cerâmica ou coisas do tipo. Então, procure contratar empreiteiras que fica tudo mais fácil. Aí você vai lá, vai contratar, vai mandar para as empreiteiras, vai mandar os materiais para os depósitos, vai mandar os materiais de acabamento para as lojas de materiais de acabamento, materiais de pintura para as lojas de materiais de pintura, se não for no depósito. Então, vai escolher todos os fornecedores, pelo menos 2 de cada área, e vai enviar todas essas informações, todas essas quantidades. E aí que está uma sacada. Tem muita gente que tem preguiça, quer pular essa etapa de quantificação, ou acha que não tem capacidade de quantificar. Se você acha que você não tem capacidade de quantificar, pede ajuda. Inclusive, para esses fornecedores, se você está consultando uma empreiteira, por exemplo, e você tem um certo relacionamento com essa empreiteira, ou pelo menos com uma delas, chega, puxa esse cara, fala assim, olha, eu preciso fazer as quantidades, eu preciso montar uma planilha. Me ajuda aqui, como é que eu quantifico esse material? Baseado nessas informações do projeto, como você tiraria a relação de materiais daqui? E vai lá e aprende a fazer. Se você nunca fez, aprende a fazer com quem sabe. E não tem melhor pessoa para estar junto com você nessa quantificação do que um fornecedor que está concorrendo para ser contratado para aquela obra. Então, quando você tem essa pessoa, você vai lá e fala assim, olha, eu gosto do seu trabalho, a gente já trabalhou junto, eu preciso fazer uma quantificação. Você me ajuda? Porque a pessoa vai entender que ela ajudando você, ela vai ter um certo privilégio na hora da concorrência. E eu acho que está certo, a pessoa está se desdobrando para te ajudar. Então fica muito mais fácil de você fazer essa quantificação se você não tem experiência para fazer, se você acha que você não tem capacidade. E se você realmente não tem capacidade, não tem quem consultar, não tem a quem recorrer, você manda os projetos para esses fornecedores para que eles levantem as quantidades. Só que você está correndo alguns riscos aí. Se eu fosse você, eu tentaria fazer isso em parceria para que você aprenda como fazer e aí possa seguir em frente nas próximas vezes, tá? Vai mandar essas cotações com as quantidades e vai receber os orçamentos. Então vamos lá, recebi os orçamentos e agora eu tenho que fazer o quê? Uma equalização. Isso daqui é uma baita de uma sacada que ninguém faz, tá? Ninguém é uma palavra muito forte. Mas assim, muita gente não faz. O que a pessoa faz? Ela parte do pressuposto de que, eu mandei uma planilha, a pessoa que está lá do outro lado entendeu tudo que eu queria, cotou e me mandou de volta. Só que você tem que checar algumas coisas. Por exemplo, e aí eu faço uma brincadeira que é o quê? Compara banana com banana. O que é comparar banana com banana? Escuta, o que esse cara orçou é exatamente o que esse cara orçou? É igualzinho? É a mesma coisa? Porque se não for a mesma coisa,
vai ficar complicado. Então, você tem que ir lá. A marca, por exemplo, alguns materiais brutos de obra. A marca que esse fulano aqui usou é a mesma marca que o cicrano usou? Porque não adianta eu ter um orçamento mais barato de um produto de menor qualidade. Você não está comparando duas coisas. De repente, um depósito, já que a gente está usando esse exemplo, um depósito tem determinados tipos de materiais. O outro depósito tem determinados tipos de materiais. E o que vai acontecer é que, às vezes, algum deles pode entregar uma cotação para vocês que é diferente. Olha, esse item eu não tenho. Aí um orçamento fica mais barato que o outro, só que um orçamento tem menos itens do que o outro. E aí você está comprando menos material do que você precisa em obra. A consequência disso é que quando você fechar as suas cotações, você vai ter um preço desse fornecedor que é menor só porque ele está entregando menos coisa. E aí aquela previsão que você fez orçamentária para sua obra, ela vai furar lá na frente. Por quê? Porque lá na frente você vai ter que comprar esse material, porque ele vai faltar na sua obra, você vai ter que justificar para o seu cliente. Aí como é que você vai justificar? Você vai falar para ele o quê? Olha, eu esqueci de cotar. Ou olha, passou desapercebido. Despercebido. Ou você vai chegar ou vai botar a culpa no fornecedor. Vai falar assim, olha, o fornecedor não cotou. Aí se é um cliente que entende um pouco mais das coisas, ele vai falar assim, ele não cotou e você não checou, né? E aí vai ficar feio. A gente está falando de reputação aqui. Então, sabe, é coisa séria, a gente não pode botar isso em risco. Aí, no meio do processo, no começo do processo, você já pode se lascar, começar um contrato, começar uma obra já com o cliente com o pé atrás. Aí depois eu recebo no Stories aí do Instagram, eu recebo a pergunta lá, o cliente não sai do meu pé, o que eu faço? Eu falo, faz o planejamento direito. Se você fizer o planejamento direito e passar as informações de forma transparente para o seu cliente, não tem por que ele ficar te cobrando. Ele já sabe. E se ele ficar te cobrando porque ele é doido, você chega e chama ele na chincha. Fala assim, olha, escuta, eu fiz tudo isso daqui para que a gente alinhasse a expectativa. Então, por que você está me cobrando uma coisa que vai acontecer na semana que vem se eu te mostrei aqui que só vai acontecer na semana que vem? Então, todo esse alinhamento de expectativa com o cliente, a questão de ansiedade, de cobrança do cliente, ela vai estar diretamente relacionada à qualidade do seu trabalho no planejamento e à qualidade do seu trabalho na comunicação com ele, tá? Isso é um stories que eu recebi hoje, aí, por isso que eu estou comentando. E aí, o que acontece é que depois que você foi lá e fez a equalização, comparou banana com banana, esses dois fornecedores estão me apresentando uma cotação exata do mesmo material, das mesmas quantidades, da mesma marca, da mesma qualidade, tudo igualzinho. Legal. E aí a gente vai ter o quê? O passo 4 da etapa 1, que é a apresentação para o cliente e aprovação. Então, resumindo, etapa 1, o que é? Fui lá, levantei as quantidades de material, mão de obra e serviço, enviei os dados para a cotação de pelo menos 2 fornecedores de cada área, recebi as cotações e fiz a equalização, recebi de novo, né? Porque provavelmente na equalização você vai ter ajustes, manda de novo, acerta isso daqui, fulano, faltou esse item, não sei, né? Você vai receber as cotações finais e pronto, com essas cotações finais você vai colocar tudo isso numa planilha e vai falar assim, olha, esse fornecedor custa tanto, a empreiteira tem preço A, preço B, preço C. Materiais brutos de obra tem preço A, preço C, preço C. Materiais de elétrica tem preço A, preço C, preço C. Materiais de hidráulica tem preço A, preço B, preço C. E vai mostrar todos os preços para o seu cliente. Vai falar assim, nosso total para a obra, agora sim, cotado e não estimado, é esse aqui. Mostra o total. Cliente, como é que tá? Podemos seguir em frente? Você tem cacife? Está pronto para financiar a obra, para fazer esse investimento? Eu não gosto de usar a palavra gasto, eu acho que é um investimento. Está pronto para fazer isso? Estou pronto, ótimo. Vamos para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? Você vai fazer a transferência destes dados para uma outra planilha que se chama planejamento e fluxo financeiro, tá? Você vai fazer um planejamento financeiro que vai resultar num fluxo de pagamento do seu cliente para que o seu cliente esteja preparado para financiar aquela obra, certo? Só um instantinho, porque secou a garganta. Então, uma vez que você tem os preços,
e as formas de pagamento, e aí está um dado importante, você consegue colocar isso numa planilha de fluxo. E aí você vai dizer para o seu cliente, olha, esse material aqui nós vamos ter que pagar à vista, esse material nós vamos ter que pagar, nós podemos pagar a prazo. Essa mão de obra tem que ser à vista conforme o fluxo físico da obra. Conforme a obra for andando, você vai tem que pagar a mão de obra e tal. Mas olha, esses materiais de acabamento aqui a gente consegue picar no cartão em 10 vezes. Apresenta para ele o preço e as formas de pagamento e coloca tudo isso numa planilha. Uma vez que você colocou tudo isso numa planilha, o que vai acontecer é que o cliente vai saber exatamente quanto vai custar para ele por mês e ele consegue se preparar financeiramente. Se ele vai ter que levantar um dinheiro de um investimento, se ele vai ter que vender um carro, se ele vai ter que vender uma casa, se ele vai ter qualquer coisa que ele tem que fazer, ele já sabe que ele tem que fazer logo no início da obra, certo? E além dessas informações de preço e forma de pagamento dos fornecedores, você tem que, na etapa anterior, na etapa 1, você vai ter que pegar um dado que eu esqueci de falar, que é o seguinte, que é o prazo de entrega e execução, tá? Então a gente vai para a próxima etapa, e a próxima etapa você vai precisar dessa informação, que é o quê? Escuta, ô fulano, quanto tempo você vai demorar para fazer essa parte? A empreiteira. Ô cicrano, depois que você medir lá, quanto tempo você demora para executar a sua parte? Ô loja de revestimentos, quanto tempo antes eu preciso comprar os revestimentos para eu receber esses revestimentos na minha obra? Ô fornecedor de concreto, betoneira, como é que funciona o seu trabalho? Eu tenho que te ligar quantos dias antes, você vem, como é que funciona? Tudo isso é determinante para que você vá lá e escolha os fornecedores certos. Porque senão, como é que vai ficar? Se você não escolher os fornecedores certos em relação a prazo, em relação à qualidade de atendimento, em relação a preço, como é que você vai fazer seu cronograma? E essa é a grande diferença de um cronograma feito, um cronograma Disneylândia, e um cronograma sólido, um cronograma ideal, certo? Então, estamos na etapa 2 aqui, você transferiu todos os dados dos fornecedores selecionados, né? Você fez a seleção dos fornecedores, foi lá e transferiu os dados de preço, forma de pagamento e colocou isso numa planilha. Essa planilha, cada coluna tem um mês e nas linhas tem lá a somatória de tudo que tem que ser pago naquele mês, certo? Isso tudo baseado nas informações dos fornecedores. Você coletou essas informações. E essas são as informações financeiras. As físicas a gente vai lidar daqui a pouco, tá? Que é prazo de entrega, prazo de execução, tudo isso daí. E aí você vai apresentar essa planilha para o seu cliente. Você apresentou essa planilha para o seu cliente, o que vai acontecer é que ele vai ter que aprovar. Então, olha, cliente, é o seguinte, a gente cotou tudo, você já aprovou o orçamento total da obra, certo? Etapa 1 concluída. Agora, na etapa 2, eu preciso que você aprove para mim o seguinte, você tem fôlego financeiro para pagar esse negócio? Primeiro mês nós vamos precisar de tantos mil reais, no segundo tantos mil, no terceiro tantos mil, no quarto tantos mil, no quinto tantos mil. Ah, Fernando, mas como é que eu sei quando que eu vou precisar desses caras? Aí é que as coisas começam a se conectar. Nesse momento que você já tem os preços, já tem as formas de pagamento e está começando a fazer o seu fluxo financeiro, você está começando a pensar na execução. Por quê? Porque a partir do momento que a empreiteira chegou para você e falou assim, olha, eu demoro 6 meses para fazer essa obra, você já sabe que a etapa bruta da obra demora 6 meses. E aí, dentro desses 6 meses, você já começa a pensar, não, peraí, quanto tempo? O fornecedor pode te falar, olha, fundações vai demorar tanto, aí depois a parte de estruturas, superestruturas vai demorar tanto, a parte de vedações e divisórias vai demorar tanto, aí a parte de cobertura vai demorar tanto, aí as esquadrias vai demorar tanto. Já pega esses prazos na primeira etapa e antes de selecionar, pelo amor de Deus, antes de selecionar o fornecedor, faça isso. Porque se você já contratou o cara, você perdeu totalmente o seu poder de barganha. Você já não consegue exigir nada. Por quê? Porque se você falar, não, mas eu preciso disso em tanto tempo, aí ele vai falar assim, ah, mas eu não sabia. Agora, então, não consigo fazer desse jeito. E você já contratou o cara. E aí, como é que fica depois que você já contratou o cara? Então, o que acontece é que o seu cronograma não vai dar certo. Por quê? Porque se você não tem os dados corretos dos fornecedores, você vai fazer o cronograma Disneylândia, certo? Entrou o André Lobo aí. Patizioli,
Mariana Pascotto. É isso aí, pessoal. E aí, o que acontece é que a partir do momento que você aprovou esse financeiro, certo? Baseado em todas essas informações, e o seu cliente tem o fôlego financeiro para poder executar a obra, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai para a etapa 3. E a etapa 3 começa com a EAP. Então, o que é a EAP? Estrutura analítica do projeto. Essa é a tradução, tá? Nós estamos falando de obra, mas a tradução é a estrutura analítica do projeto, que nada mais é do que um brainstorming das atividades. Então, você já tem o preço da obra, você já tem o fluxo de pagamento, e agora você vai começar a pensar no físico. Baseado nessas informações, você vai fazer uma lista de atividades. Tá? O brainstorming é isso. Nós precisamos fazer isso, precisamos comprar aquilo, precisamos acionar não sei quem, precisamos preparar o local, precisamos... Tudo. Lista tudo. Faz um brainstorm, você não precisa listar na ordem no primeiro momento. Vai lá, lista tudo. Pega a sua equipe, pega o seu sócio, se for o caso, pega os próprios fornecedores. Vem cá, amigão, sei que vai ser contratado ou que foi contratado, vem aqui me ajudar, Nós vamos fazer aqui um brainstorm. Quanto tempo você demora para fazer isso? Quanto tempo... Checa todos esses prazos com esses fornecedores, certo? E aí você vai colocar isso numa ordem cronológica, tá? Então você faz o brainstorm, determina os prazos certinho, checa os prazos e coloca isso numa ordem cronológica, ou seja, um em sequência do outro. Depois que você colocar tudo em sequência, e aí sequência eu estou falando uma lista, tá? Faz uma lista mesmo e coloca tudo em sequência. Depois que você colocar tudo em sequência, o que você vai fazer? Você vai fazer a correlação entre essas tarefas, entre essas atividades, tá? Então você vai fazer a correlação entre essas atividades, que nada mais é o quê? Olha, eu não consigo fazer superestrutura se eu não tiver fundação pronta. Eu não consigo fazer infraestrutura elétrica se eu não tiver as alvenarias levantadas. Então, começa a pensar em como você vai correlacionar essas atividades, pensando executivamente, né, como é que isso vai ser realizado em obra, e aí começa a conectar. Então, então eu preciso fazer isso, quando isso acabar eu faço isso, quando isso acabar eu faço isso, quando isso acabar eu faço isso. Algumas coisas vão poder estar encavaladas, né? Então você tem as barrinhas, se você pegar um gráfico gigante você vai ver isso. Então você tem as barrinhas, esse daqui está terminando ainda, mas eu já estou começando esse aqui embaixo. Então você consegue correlacionar com lag, né? Com latência. Então você consegue começar a encavalar algumas atividades, mas tem muita coisa numa obra que uma coisa depende da outra, certo? E aí você vai fazer o quê? Vai colocar isso em ordem cronológica e fazer a correlação. Depois disso, você vai fazer a alocação de recursos. Então, o que é a alocação de recursos? O que eu preciso para realizar essas atividades, além dos materiais e da mão de obra? Eu preciso de um equipamento especial? Eu preciso, alugar alguma coisa, comprar alguma coisa? Eu preciso resolver algum problema logístico? Por exemplo, eu vou concretar a laje. O caminhão betoneira chega no lugar? Não chega. Eu vou ter que fechar a rua. Tem algumas obras você tem que informar a CET, você tem que informar o trânsito que você vai ter que fechar uma faixa da rua, enfim. Não sei que tipo de obra você está fazendo. Se você estiver fazendo uma reforma, você de repente tem que checar questões das regras do condomínio, se for um condomínio, como é que eu entro com o material, como é que eu saio com o material, como é que funcionam as caçambas. Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que prever na entrada de uma obra que são inerentes aos serviços e aos materiais que estão correlacionados com eles, que são recursos e que você tem que prever antes, tá? O André colocou aqui nem sempre esse processo de lista são considerados todas as pessoas envolvidas. Infelizmente, muitos engenheiros são contratados já com a obra contratada e planejada por profissionais que nunca sujaram a bota de barro. É duro, né, cara? Não conhece a realidade de dificuldades. Com certeza, André, com certeza. O que acontece é que tem muita gente no mundo da gestão que não tem vivência de execução. E aí você vai passar por esse tipo de problema. Quando você é contratado no meio do caminho, o cenário que você pode encontrar é muito diverso, né?
O que eu sempre acho que é interessante é o quê? Você puxar para o cenário ideal o máximo possível. Então, a partir do momento que você está entrando no meio de um processo, de repente você entrou numa obra em que a empreiteira já foi contratada, alguns fornecedores já foram contratados, tudo isso é complicado? É complicado. Mas nada que uma reunião onde você demonstre a organização, demonstre que você tem um processo, demonstre os benefícios desse processo, o quanto todo mundo pode ganhar com esse processo e, assim, tente fazer com que as pessoas se adaptem a esse processo, vai te ajudar, entendeu? Se você vai conseguir ou não, vai depender de quanto você vai conseguir ser persuasivo e quanto essas pessoas estão dispostas a realmente se adaptar a isso, se é que elas já não têm algum tipo de gestão envolvida no trabalho delas, e tentar puxar isso para o mundo ideal o máximo possível. E aí trabalhar com o que tem, né? Eu costumo dizer, a gente tem que colocar energia no que a gente controla. Se a partir do momento que a gente está num cenário que a gente não controla mais, toca para frente, cara. É isso aí. E aí eu parei na questão de alocação de recursos. Então aloca os recursos nessas atividades, vê o que você precisa de recursos para cada uma delas e com isso você vai ter um cronograma, tá? Isso é um cronograma de verdade. Por quê? Porque você se baseou não só nas questões de orçamentárias, né? Nas questões orçamentárias de preço e forma de pagamento, mas você também alinhou com o seu cliente e ele te deu o aval que ele tem fluxo financeiro, ou seja, ele tem fôlego para bancar aquilo da forma que você está planejando. E aí você juntou, né? Mesclou isso com as atividades físicas de obra, e aí talvez, inclusive, isso já aconteceu comigo algumas vezes, costuma acontecer, e eu já recebi até feedback de outras pessoas, pessoal que me segue e tudo mais, que assim, Fernando, eu fiz o financeiro, aí eu apresentei para o cliente, aí quando eu fiz o físico eu tive que ajustar o financeiro. Por quê? Porque quando chegou na hora do físico eu percebi que eu precisava de mais velocidade, para ter mais velocidade o fornecedor pediu uma forma de pagamento diferente, eu tive que ir lá ajustar o meu financeiro. Não tem problema, você vai ajustar o seu financeiro, você vai justificar isso para o seu cliente. Olha, a gente fez o físico e a gente percebeu que a gente precisa de um fluxo de pagamento um pouco diferente. A gente consegue fazer dessa maneira? E vai lá e equilibra as coisas. Então tem um ajuste fino no final, tá? Você vai ter que fazer um ajuste fino, delicado lá. Quando você tiver o fluxo financeiro pronto, a sua parte orçamentária já sai desse processo, você não vai para a etapa de execução com os seus orçamentos na mão, você já tem o seu fluxo aqui, então você já sabe quanto você vai pagar e para quem e de que forma. E aí você tem o seu físico. E eles têm que estar conversando. Por quê? Porque senão você vai ter cara recebendo por um serviço que ele não está prestando, ou você vai ter cara que deveria estar trabalhando, mas não está trabalhando porque ainda não recebeu o sinal, porque ainda não, a forma de pagamento dele não está sendo executada da forma que foi combinado, e esse fornecedor vai chegar e falar assim, não vou para a obra enquanto eu não receber. E você vai ter problemas. Então, linkar essas duas coisas é importante para que você, e fazer esse ajuste fino no final é importante para que você tenha um cronograma coerente com o seu fluxo financeiro, tá? E a etapa 4 é o quê? A apresentação desse planejamento para os selecionados, tá? Então você apresentou para o seu cliente, aprovou com o seu cliente, fez o ajuste fino, o seu cliente aprovou já. O fluxo financeiro ele está pronto, ele aprovou o físico, a data de entrega é essa, vai acontecer dessa maneira, ele tem as atividades dele no processo, certo? No seu cronograma físico tem que ter as atividades do cliente, e aí você, com as atividades do cliente lá, ele também sabe o que ele tem que fazer. Um dos problemas que acontece muito em obra é que você fica vendido e acaba atrasando a obra, o cliente vai botar a culpa em você depois. Por quê? Porque você não alinhou com ele quais são as atividades e a importância das atividades dele. Se o cliente não sabe que ele tem que fechar aquela compra, se o cliente não sabe que ele tem que pagar determinado fornecedor em determinada data, e você não avisou ele com antecedência, porque não adianta avisar, amanhã tem que pagar. Se ele não sabe de nada disso, como é que ele pode fazer? Como é que ele pode se preocupar em fazer? E aí depois o que vai acontecer é que vai atrasar a obra e ele ainda vai falar assim, porque você não me avisou antes, e agora o cara não está fazendo o que tem que fazer porque ele não recebeu o pagamento porque você não me avisou. Então, percebe que tudo acaba voltando para a gente. Quando você se põe no lugar de gestor e você assume essa posição, entenda que você é um pivô dentro de um processo, é um círculo, né? Você está no centro desse círculo, então tudo esbarra em você.
tudo espirra em você. Se der uma merda lá na frente, vai espirrar em você, com o fornecedor vai espirrar em você, com o cliente vai espirrar em você, tudo espirra em você. Então, quanto melhor você se planejar e quanto melhor você informar essas pessoas do planejamento, menos chance você tem desse troço todo espirrar em você, certo? E aí, a quarta etapa é o quê? É você apresentar o planejamento para os stakeholders, para todos os agentes do processo. Você selecionou lá na etapa de orçamento, fez o fluxo, fez o cronograma, faz uma reunião, faz um kick-off. Chama reunião de kick-off. É quando a gente vai startar o troço, começar a parada, certo? Vai lá, se reúne, se for em loco, pode ser em loco, se for no escritório, se reúne e fala assim, olha, tá aqui o planejamento, gente. Eu pedi as informações para vocês, eu fiz o planejamento o mais próximo possível com os dados que vocês me passaram de prazo. Tá aqui, ô fulano, você vai entrar tal dia, vai sair tal dia, tá tudo certo. Cicrano, você vai entrar tal dia, tá tudo certo, né? Vai entrar tal dia, tá tudo certo. Beleza, não tem nada a comentar. A partir do momento que ninguém ainda executou nada, ninguém trabalhou e todo mundo concordou com esse troço, a chance desse cara chegar para você depois e falar assim, pô, porque eu não sabia, mas olha, né, não disse isso, a culpa não é minha, foi o fulano de tal. Meu, isso daí vai reduzir a quase zero. As pessoas, elas vão começar a se comprometer muito mais com o seu planejamento, uma vez que você compartilha essa informação com elas. Então, compartilhar todo o planejamento, compartilhar o trabalho de gestão com os agentes do processo, com os fornecedores, tanto de material quanto de mão de obra, é importante para o sucesso da sua obra. Se você não fizer isso, quiser tocar as coisas sozinho, quiser impor demais, não, vai ser assim e pronto, porque eu sou gestor, isso não vai funcionar muito bem. Sabe, servir para ser servido. Primeiro se coloca do lado da pessoa, olha, nós estamos juntos nessa, vamos trabalhar junto, vamos fazer esse cliente feliz, porque esse cliente feliz vai indicar para a gente outras obras, vamos seguir em frente, você me ajuda, eu te ajudo. Então, tudo isso previamente combinado faz com que na execução, na hora que você estiver lá com o pé no barro, você consiga executar sua obra com muito mais fluidez. As coisas vão acontecer muito mais perto do que você planejou. Você vai ter que fazer ajustes, imprevistos vão acontecer, mas imprevistos, o próprio nome diz, não dá para prever. É diferente de problema. A maioria dos problemas que você vive em obra hoje são causados por você direto ou indiretamente. Ou por falta, omissão de alguma coisa, ou por deficiência. Não planejei bem, não conversei com a pessoa, não alinhei muito bem, não peguei as informações corretamente. Entendeu? Então, é diferente problema de imprevisto. Imprevisto vai acontecer. Mas quando você tem que lidar com muito mais imprevistos do que problemas, a sua vida é muito mais fácil, muito mais tranquila, você tem muito mais paz. Tá? E aqui o André Lobo está colocando aqui mais equalização e ajustes. É isso aí, cara. É isso aí. Se vocês têm dúvidas, vão colocando aí, tá? Porque a gente está chegando no fim. E comentários, dúvidas aí vão colocando, porque eu já consigo ir respondendo aqui, tá? Então, etapa 4 é o quê? Apresentei o planejamento para os selecionados e pé no barro. Vamos para a obra. Aí sim a coisa começou. E outra coisa que eu já vi muito e eu recebo muito é o seguinte: eu não consigo segurar meu cliente. Meu cliente me contratou e ele não consegue esperar a obra começar. Você tem que deixar muito claro para ele que a cada dia que você dedicar em planejamento, você economiza uma semana de problema em obra. Bota isso na cabeça e fala isso para o seu cliente. Fala assim, olha, se eu me debruçar aqui sobre o planejamento um dia, pelo menos um dia a mais, certo? Você vai, preciso de 5 dias, 6 dias. Tá vendo esses 5 dias de planejamento que eu estou te pedindo? 10 dias? Quando você for fazer cotação, você vai ver que não é tão fácil. Você vai ver que assim, você vai mandar para o cara vai pedir 3 dias para te responder, você tem que equalizar para depois mandar de volta. Então assim, eu preciso de 2 semanas para fazer. São 10 dias de trabalho. Esses 10 dias de trabalho vão economizar 10 semanas na obra. Então o que você quer? Eu costumava dizer para os meus clientes quando eu tinha construtora que era o seguinte: o meu comprometimento com você é o seguinte, a data de entrega final ou começar a obra amanhã. Você está me contratando para quê? Para começar a obra amanhã ou para te entregar na data X. Se eu já tenho certeza de que eu consigo fazer naquele prazo, eu já dou essa cartada. Porque assim, o cara sai da sua bota, o cara sai do seu pé. Ele não vai te encher o saco. Por quê? Porque ele vai entender, ele vai falar assim, não, peraí, realmente, eu estou contratando para entregar tal dia. E não para começar amanhã.
E aí você tem tempo, você tem clima, você tem menos pressão para fazer o seu planejamento da forma ideal, da forma adequada, certo? E aí com isso o que acontece é o seguinte, você vai estar muito mais seguro, você vai ter muito menos ansiedade, você mesmo vai ter muito menos ansiedade, sabe aquele negócio de acordar de manhã, já sair catando um cavaco, você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Planejamento. Olha toda sexta-feira pro seu cronograma e olha para a semana que vem e fala assim, bom, na semana que vem eu tenho que fazer isso, isso e isso. E bota na sua agenda. Quando você acordar na segunda-feira, você está com a agenda completa da semana, deixando sempre uma brechinha para os imprevistos, e você sabe o que você tem que fazer na segunda, o que tem que estar pronto até quarta, o que você vai fazer na quinta-feira, a reunião que você tem que ir, os dias que você vai visitar a obra, qual que é o pepino que você tem que resolver que aconteceu na semana que acabou de acabar. Você entende que entrar numa semana dessa maneira vai baixar a sua ansiedade lá no pé, e você não vai acordar que... Já viu aqueles caras que acordam assim, ó? O cara acorda, já abre o olho e fala, meu Deus do céu, quantidade de coisa que eu tenho para resolver hoje. Então, o planejamento é esse, tá? E aí, isso vai te dar segurança e vai abaixar a sua ansiedade. E o seu cliente, o que vai acontecer com ele é que não vai faltar pagamento em obra, e nenhum fornecedor vai deixar de fazer o trabalho dele dando desculpa que, não recebi a parcela, não recebi o sinal e tudo mais. Ele não te diz que não sabia, então ele não vai poder te dizer, não sabia que tinha que pagar, não sabia que era amanhã, não sabia que esse mês ia gastar tanto, tô sem dinheiro. E a obra não para. Porque tem obra que para. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Obra que parou meses, para aí porque acabou a grana, agora é prejuízo, não tem mais o que fazer, já tirei dinheiro de tudo que é lugar. Por quê? Porque naquela época eu não tinha essa noção e naquela época eu não fazia um planejamento sólido, não fazia um cronograma, um planejamento ideal. E aí o meu cliente fazia o quê? Deitava e rolava, fazia o que ele queria. E eu tinha que engolir, porque eu não podia falar nada. Agora, se eu faço um planejamento ideal, eu falo assim, mas espera aí, eu não te mostrei? Tudo bem, não, o cara perdeu o emprego, o cara quebrou, a empresa dele quebrou. Aí é uma outra história. Agora, é diferente de simplesmente, olha, não tenho mais dinheiro, porque eu não sabia quanto eu ia gastar. E a obra não para. Então, essa somatória toda vai te gerar muito mais paz e segurança e vai gerar muito mais satisfação para o seu cliente. E é dessa maneira que a gente conquista clientes que trazem clientes, certo? O André está falando aí, no cenário atual, com a grande falta de material, e é verdade, isso daí é um gargalo, tá melhorando, viu, cara? Tá melhorando, mas é um gargalo. É necessário fazer um bom planejamento, quinzenal no mínimo. Acompanhamento com visibilidade bem à frente. É verdade, cara. E assim, eu vou te dizer, semanal. Faça follow-up, né? Faça monitoramento e controle do seu cronograma na etapa de execução semanalmente. Toda sexta-feira, reserva de 1 a 2 horas. Vai lá, olha o cronograma, vê os problemas que aconteceram, vê por que eles aconteceram, o que você tem que fazer na semana seguinte para resolver esses problemas. Coloque eles na prioridade da sua segunda-feira e pensa lá em tudo que tem que acontecer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta da semana que vem, no mínimo, tá? Quando eu faço follow-up, eu faço semanalmente, mas eu estou sempre olhando 15 dias para frente. Então, você tem toda a razão. Com a falta de material ainda é mais necessário que a gente faça esse acompanhamento, esse monitoramento, mas de qualquer forma é necessário, tá? Se você tiver adiantado aí de 1 semana a 2, e adiantado que eu quero dizer fresco na cabeça o que vai acontecer, nossa, você vai zerar a quantidade de problemas que você tem em obra, e você só vai ter que lidar com imprevistos, e aí vai aprendendo com esses imprevistos no meio do caminho para que as suas obras evoluam e você tenha cada vez menos dor de cabeça, cada vez menos desafios para transpor, e seu cliente fique cada vez mais satisfeito, certo? Agora é o seguinte, amanhã nós vamos ter hora GPO às 7h57 da noite, tá? Mesmo horário, isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer depois de amanhã, então fiquem ligados, por quê? Porque amanhã nós vamos falar de como tornar os prestadores de serviços em obra comprometidos, tá? Isso é um gargalo muito grande do nosso setor, isso não é de hoje, como é o caso dos materiais aí que o André comentou, esse é um gargalo antigo já, e eu vou passar para você aqui uma série de dicas, uma série de sacadas para que você torne os seus fornecedores, as pessoas que você está cotando, as pessoas que estão sendo contratadas para suas obras, mais comprometidos com elas, e com isso você tenha menos problemas em relação
essa mão de obra, esses serviços que você está contratando. Legal? É isso. Obrigado, galera. Abraço, boa noite para vocês e até amanhã às 7h57.